Sim, estamos no fim do trabalho remoto. E eu já sei, esse é o tipo de vídeo que vai chover de haterzinho nos comentários. Gente reclamando, dizendo que eu não sei do que eu estou falando, que o mercado é diferente, que a empresa ainda deixa trabalhar de casa. Mas isso não muda um fato. A maioria das empresas está acabando com o trabalho remoto. E isso afeta diretamente você, analista de dados, que sonhava trabalhar em uma grande empresa, morando em um lugar mais remoto, com baixo custo, ou então viajando pelo mundo trabalhando com análise de dados, não é? Tudo que os vendedorzinhos de curso por aí adoram falar para você, agora está acabando porque o mercado está se readequando após a pandemia. Neste vídeo eu vou falar por que o home office está acabando, como isso impacta diretamente a sua carreira de analista de dados e principalmente o que você deve fazer para encontrar emprego mesmo morando longe dos grandes centros urbanos no Brasil. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos e também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados. Criei esse canal para ajudar você a migrar do zero até conseguir o seu primeiro emprego como analista de dados. Então já esmaga o botão do like e se inscreva no canal para ficar muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E, gente, eu trago aqui a minha perspectiva, a minha visão sobre o mercado, onde eu já trabalho há mais de 20 anos com análise de dados. Desde quando eu era operacional, eu já fazia análise de dados, até hoje em dia respondendo diretamente para o CFO da empresa e também colocando tantos alunos no mercado. Eu estou vendo, eu estou acompanhando o que está acontecendo com o mercado e o que eu falo aqui não é clickbait só para você entrar e dar visualização, até porque o valor que o YouTube me paga pelas views aqui do canal não paga nem a minha internet aqui. Então tudo que eu falo aqui é sincero mesmo, não é para ganhar view. Se fosse para ganhar view, pode ter certeza que o discurso seria totalmente diferente, com uma abordagem totalmente voltada ao marketing digital, para aprender você até o final do vídeo e eu ganhar retenção e o YouTube me indicar para mais pessoas e essas views me darem um retorno financeiro melhor aqui no canal. Mas a minha intenção aqui realmente é falar a verdade e trazer o meu ponto de vista, tudo bem? E quem já me conhece sabe que há 2 anos eu já venho falando do fim do home office. Há 2 anos eu já venho falando, aqui no canal você vai encontrar vídeo eu falando que as empresas estão voltando para o escritório. Ah, é uma coisa repentina? Não, não é. Mas pensa assim, a Microsoft há algumas semanas atrás ela fez um layoff, ou seja, uma demissão em massa e demitiu muita gente. Depois de mais algumas semanas, ela demitiu mais gente. E depois ela anunciou o fim do home office, informando que os funcionários teriam que ir para o escritório pelo menos 3 vezes por semana. E lá em dezembro do ano passado, a Amazon anunciou que em janeiro de 2025, os funcionários também teriam que voltar ao escritório pelo menos 3 vezes por semana. A Tesla agiu antes de todo mundo e mandou todo mundo voltar para o escritório 100% presencial. Acabou até com o trabalho híbrido. E aqui no Brasil, há 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, o Itaú demitiu mais de 1.000 pessoas. E eu conversei com uma pessoa de RH que falou que foram mais de 2.000 pessoas, que ela ouviu um boato lá dentro, coisa e tal, mas isso é fofoca. E eu não vou focar em fofoca aqui nesse canal. Mas a questão é que demitiu por baixa produtividade de funcionários. E claro, a gente vai encontrar pessoas dizendo que eram muito produtivas, que eram performáticas e mesmo assim foram desligadas. Mas gente, não é só a questão de home office, não é só a questão de produtividade. Geralmente essas empresas aproveitam e fazem um pacotão só de reestruturação e muita gente boa acaba entrando nessas reestruturações por vários motivos. O cargo é reestruturado ou a pessoa estava tendo muito atrito com o gestor. Então no momento desse, muitos motivos podem levar à demissão das pessoas. E gente, eu já participei assim desses comitês que escolhem as pessoas que vão ser desligadas em um momento difícil da empresa, e geralmente é uma planilha de Excel num telão, e as pessoas vão listando um por um dos funcionários, falando, e aí, esse vai, esse fica, esse vai, esse fica, faz um primeiro filtro de quem já pode ir logo de cara, depois faz mais uma rodada de quem pode ficar, daquela outra galera, e por aí vai. Agora só, imagine que você tem muito conflito com alguém desse comitê, e seu nome está na lista ali. A pessoa vai votar para que você esteja na lista de saída. E gente, eu não estou defendendo esse tipo de coisa, eu só estou relatando o que acontece nesse caso, beleza? Mas voltando a falar sobre home office,
O que está acontecendo, e foi a principal justificativa do Itaú, é que as empresas acreditam que os funcionários não são tão produtivos quanto elas gostariam que fossem. Então você chama o funcionário para conversar, ele nunca está disponível, demora muito, não entrega resultado, está sempre adiando prazos ou nunca entrega os projetos com qualidade. Mas sinceramente, eu acho que a mesma coisa aconteceria no escritório, só que o gestor estaria ali perto da pessoa, no dia a dia ali, vendo o que a pessoa está fazendo, olhando até a tela do funcionário. Mas quando a mesma coisa acontece e a pessoa não está disponível, eu diria que a pessoa acaba se complicando e dando espaço para que as pessoas questionem que o problema não é exatamente a produtividade ou algo acontecendo no projeto, mas sim o fato do home office. Isso justamente porque no home office você está fora do controle visual das empresas. Você consegue fazer alguma coisa em paralelo pessoal sua, todo mundo sabe que é possível fazer isso. Você consegue dar aquela esticadinha no almoço, as pessoas fazem isso no escritório também. Você consegue parar um pouquinho mais cedo, começar um pouquinho mais tarde, dar aquele miguezinho, ficar com a perna em cima da mesa, dá aquela olhada no Instagram ali sem se preocupar com as pessoas ao redor. Então, se a gente refletir sobre o assunto, o problema não é você estar de home office para as empresas ou para as pessoas implicarem de você estar trabalhando em casa. Até porque você estar de home office custa muito menos para a empresa. Eu lembro que quando eu trabalhava em São Paulo, eu pegava o fretado junto com o pessoal da Vivo. Daí o cara falou para mim que eles começaram a fazer lugares flexíveis, né? Ou seja, você não tem uma mesa dedicada para você mais, você só chega no escritório e pega uma mesa lá. E ele falou que cada dia que a Vivo acrescentava de home office, era um prédio de pessoas que ela eliminava no centro de São Paulo. Olha só que interessante. Então, sim, o funcionário em home office, ele custa menos para a empresa. Ele toma menos o cafezinho, ele consome menos o banheiro lá, coisa e tal. Mas eu acredito que o problema central não é o custo a menos da empresa, mas sim a falta de entrega e a falta de disponibilidade dos funcionários. Eu, como gestor, também já tive esse tipo de conflitos com pessoas que trabalharam comigo. Então, às vezes, precisava de uma ajuda do funcionário. Falei, cara, vamos resolver aquele problema aqui? Falei, Bruce, não posso, eu tive que dar uma saidinha. Eu nem sabia que o funcionário tinha saído em horário de trabalho, coisa e tal. Então, falei, tá bom. Mas eu não levava isso muito a ferro e fogo, porque eu sabia que, de uma forma geral, o funcionário estava entregando muito bem. Então, eu falei assim, a pessoa precisa sair, precisa resolver. Quando você está no escritório, você também precisa sair para resolver algo, coisa e tal. Só que no escritório você acaba tendo que falar com o chefe. Falar, chefe, vou precisar sair, hora de almoço, vou no banco, pagar uma conta, coisa e tal, resolver um problema. Mas no home office a pessoa acaba, deixa eu dar um perdido aqui rapidinho, já volto, ninguém nota falta. E tá tudo bem. Então, nesses casos, eu diria que o importante é você estar sempre disponível para a sua gestão, ser muito transparente, você avisar, mesmo que o chefe não vá ficar sabendo, mas você avisar para que o gestor saiba que você está ausente naquele momento, mas que você tem hora para retornar e quando você retornar, você vai estar disponível de novo. E mais importante que isso, claro, você sempre estar com suas entregas em dia, porque se você estiver com suas entregas em dia, não importa se você está no escritório ou está em home office, você sempre vai ter a confiança do seu gestor. Mas aí com a queda do home office, qual que é o problema? O problema é que home office emprega pessoas do Brasil inteiro de forma remota. E isso é muito bom para quem mora, sei lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no Mato Grosso, que podem exercer a mesma função de alguém que mora ali no Itaim Bibi, na Vila Olímpia ou na Berrini ali em São Paulo, né? Ou seja, alguém que está totalmente longe, afastado dos centros urbanos, pode exercer a mesma atividade do que alguém que mora ali em São Paulo, do lado do escritório, por exemplo. E isso impacta direto a nossa área, porque tem muita gente que não vai querer mudar para São Paulo. E tá tudo bem, é uma escolha sua não querer morar num grande centro urbano, não querer trabalhar lá, não querer pegar um fretado, não querer pegar 3 horas de trem, de metrô para chegar no trabalho. E, gente, eu sei muito bem como é isso. Eu morava em Sorocaba, eu acordava 4h30 da manhã, pegava o fretado 5 horas da manhã perto de casa, chegava 7 horas da manhã no escritório, depois 5 horas da tarde eu pegava o fretado de novo e demorava 3 horas para chegar em casa, ou seja, eu chegava em casa perto das 8 horas da noite. E teve uma vez que quebrou um pontilhão ali perto da penitenciária de Pinheiros, ali na Marginal Pinheiros em São Paulo, e eu chegava em casa depois das 9 horas, ou seja, eu ficava mais de 4 horas para retornar para casa. Aí era chegar em casa, comer alguma coisa muito brevemente ali,
Dormi, porque no outro dia, 4h30, tinha que estar de pé de novo. Então era muito difícil mesmo. E mesmo sendo difícil, era normal para mim. E eu só percebi que esse era o meu normal quando chegou a pandemia. Que eu vi que eu podia fazer um pedal antes de trabalhar, podia ir na academia antes de trabalhar, que eu podia acordar mais tarde para trabalhar 8 horas da manhã até as 6 da tarde, que eu não tinha que depender daquele horário do fretado. Que logo quando acabava meu turno, eu já podia pegar minha bicicletinha e fazer um pedal com meus amigos, sair com a minha família e por aí vai. Ou seja, a qualidade de vida de quem faz home office, ela é muito melhor, isso não tem discussão. Qualquer um vai concordar que o home office traz mais qualidade de vida. Mas o problema realmente está nas entregas. Ou você acha que o Itaú realmente ia demitir essas pessoas que tanto entregam? Ou a Amazon, a Microsoft, a Tesla, a Meta, empresas que têm tantos recursos de inteligência artificial, será que elas realmente iam chamar os funcionários de novo para o escritório se não fosse melhor para elas? Sim, elas podem ter dado um tiro no pé e cometido um erro e a gente vai saber, o tempo vai mostrar isso pra gente. Mas o que a gente tem ouvido por aí é que quando as pessoas voltam para o escritório, elas começam a entregar mais. E aí você pode falar assim, professor, mas o CEO do iFood, ele quer todo mundo do home office, ele falou que ele não tem nenhum número que prove que as pessoas são mais produtivas no escritório. Gente, é verdade, ele está certo mesmo, né? É tudo feeling dos gestores. Mas assim como não tem nenhuma pesquisa dizendo que as pessoas são mais produtivas no home office também. Então ele tem o feeling dele e outros gestores pensam de forma diferente dele. Na verdade, a maioria dos gestores pensam de forma diferente. E para mim, não tem certo, não tem errado, até porque você não é obrigado a trabalhar nem no iFood e nem em outra empresa que exige você trabalhar presencialmente. Você escolhe onde você quer trabalhar. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Por quê? Que nem eu falei para você, o que as empresas querem é mais entrega dos funcionários. E elas alegam que quando os funcionários voltam para o escritório, eles acabam sendo mais produtivos, ou seja, acabam entregando mais. Agora, se você é um desses funcionários produtivos, um funcionário que realmente agrega valor à empresa, e que a empresa, seu gestor contam com você, contam com o seu resultado para o sucesso da equipe ou da empresa, eu tenho certeza que o home office acaba sendo um benefício negociado facilmente ali com o seu gestor. E isso já aconteceu comigo numa época onde todo mundo trabalhava 100% remoto. Uma vez meu chefe ficou sabendo, meu diretor ficou sabendo que eu saía às 5 horas da manhã e chegava em casa às 8 horas da noite. E aí ele veio falar assim, Bruce, pelo menos uma vez por semana, fique trabalhando da sua casa, não tem problema. Você está entregando bem, só continue entregando bem, que tá tudo certo. E aí, sexta-feira, que era o dia de mais trânsito para chegar e para sair de São Paulo, eu ficava em casa e isso era um puta benefício para mim, gente. Foi praticamente como se ele tivesse me dado um aumento salarial. Então eu queria dizer para você que, ao invés de você ficar pensando em reclamar da empresa, foque em se desenvolver tanto tecnicamente como na questão de negócios, no entendimento de como a sua empresa funciona, porque quanto mais você entender do negócio da sua empresa, mais resultado você vai trazer junto com o seu conhecimento técnico. Tem um outro ponto também, pessoal, é que agora que as empresas estão buscando trabalhos remotos, onde você vai procurar vagas para você trabalhar se você não mora em São Paulo? E o que eu digo para você é o que eu disse no vídeo anterior. Ao invés de você começar a procurar vagas com o título de analista de dados, que você vai encontrar muito, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, ou seja, nos grandes centros urbanos, comece a pesquisar pelas ferramentas. E o que você vai ver que no comércio e na indústria está chovendo de vagas no Brasil todo, mas a vaga não é de analista de dados. A vaga vai ser de analista de engenharia, de RH, comercial, logística, produção e por aí vai, mas com skills de análise de dados, com ferramentas de análise de dados. E se você não viu o vídeo anterior, então vai para lá que eu mostrei como pesquisar as vagas. E você olhando para esse tipo de vaga, você vai ver que vai aumentar muito a sua chance. Mas claro, empresas mais comerciais ou industriais vão também precisar que você vá presencialmente, aí pelo menos 3 vezes por semana. Mas se onde você mora não tem nem empresa comercial, nem industrial, então sim, você vai precisar focar em investir no seu conhecimento técnico, construir um bom portfólio, se preparar para que as empresas vejam valor em você, vejam que é melhor contratar você remotamente do que contratar alguém que vai estar diariamente com eles ali dentro do escritório ou dentro da empresa. Então sim, você vai precisar continuar focando em encontrar vagas remotas pelo Brasil afora. Ou quem sabe até na gringa. Mas para isso você vai precisar investir no seu conhecimento
técnico e desenvolver um bom portfólio. E se você precisar de ajuda para desenvolver esse conhecimento técnico e desenvolver o seu portfólio, você pode contar com os meus treinamentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não vou ficar fazendo jabá hoje, mas lá você vai encontrar tudo que você precisa para entrar muito bem no mercado de análise de dados. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar aquele comentário haterzinho aqui, falando mal, brigando comigo, mas não esqueça que você não deve criticar o mensageiro, critique a mensagem. Aqui eu só trago o meu ponto de vista, eu só trago o que eu estou vendo acontecer no mercado, o que eu escuto conversando aí com grandes pessoas do mercado. Beleza? Meu muito obrigado, até a próxima. Ó. Valeu!